Hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls Podcast. E se você ainda não segue o nosso canal, por favor, seguindo, curtindo se você gostar desse episódio e ativando o sininho para receber os novos episódios e também os cortes desses episódios. Hoje a minha convidada, que é minha amiga pessoal, Natália Góes, seja muito bem-vinda ao Cine Girls Podcast. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho que hoje você está em transição de carreira, você está trabalhando com mentoria de mulheres e relacionamentos, mas você tem mais de 20 anos de profissão na área da publicidade, não é mesmo? Exato, Jessi. Muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. E é isso mesmo, eu sou publicitária, quase 20 anos de carreira, né? 13 deles em agência, que foi quando a gente se conheceu. Tive a felicidade de conhecer a Nath no trabalho, que virou uma amiga pra vida, É né? verdade. Quase 7 no varejo de moda e agora nessa transformação de carreira, né? Que eu tô iniciando como mentora de mulheres e relacionamentos e tô me redescobrindo. Tá sendo uma fase muito, muito bacana. Além de auxiliar as outras pessoas, você está se auto-auxiliando. Com vamos dizer certeza, assim, né? com certeza, porque é uma troca, É uma né? troca. Sempre vai ser uma troca, né? A gente sempre tem algo pra aprender nessa vida. Sim. E quem mais do que para nos ensinar, do que uma maravilhosa, que é o tema do nosso podcast de hoje, uma atriz maravilhosa, uma mulher maravilhosa do que Meryl Streep. Quem melhor para nos ensinar do que Meryl Streep? Exato. Hoje, nosso episódio é sobre os... Assim, a gente não vai falar que são os melhores filmes de Meryl Streep, porque eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 em algum momento. Porque são tantos filmes que ela fez, maravilhosos, e que deixam lições, e acho que até no teu dia a dia, hoje, como mentora, você consegue utilizar de algumas das lições que a gente aprende nesses filmes para trazer para a vida pessoal, né, das tuas pacientes ou clientes. Eu não sei como é que vocês trabalham com essas pessoas. Mas, enfim, acho que o tema de hoje é a Meryl Streep é uma das minhas atrizes favoritas da vida. Eu falo que é antes dela e depois dela. O ACDC do Jesus Cristo. Sim. É a Meryl Streep, assim, como atriz mundial pra mim. Então, eu tava há muito tempo querendo te trazer pra gente falar, né, disso. Sim. E como você tá falando dessa questão de atendimento com pessoas, são mulheres. São você mulheres. hoje tá focando em mulheres, Exato, né? são mulheres. Que a gente precisa de atenção, né? A gente, nossa, fomos renegadas por muitos anos. Agora as pessoas entendem que nós também temos uma voz, nós temos um posicionamento, nós sentimos, nós sofremos. Então, acho que isso o tema mulher virou um tema atual, importante de ser falado. Uhum. E a gente traz muito nesses filmes que temos na lista hoje. A gente fala sobre isso também, né? Com Os certeza. roteiros. Com certeza. Revendo algum desses filmes, né? Uns eu vi pela primeira vez, outros eu revi. Eu trago muito pro meu trabalho. Eu me identifiquei muito com alguns personagens. A maneira como ela coloca, né, as mulheres um pouco, umas mais fragilizadas e depois buscando aquela força interior, outras já sendo mulheres extremamente fortes, como a Margaret Thatcher, né? A Dama de Ferro. Então, realmente, não tinha como ser outro tema se não fosse Meryl Streep hoje, né? Exatamente. Já que você falou da Margaret Thatcher, vamos começar com esse filme. Primeiro, deixa eu te fazer outra pergunta antes. Se você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Não precisa ser dessa lista aqui. Eu fui no cinema assistir o primeiro filme, foi esse. Sempre gosto de perguntar para os meus convidados aqui. Menina, eu era criança, eu fui com a minha mãe e com os meus primos assistir, só que eu não lembro o nome, mas era aquele bebê que ficava gigante no meio da cidade. Querida, Estiquei o Bebê. Exatamente. Era muito filme dos anos 90, esse. Muitos anos 90, mas foi muito bacana. Imagina a criança, né? 40 mais agora, né? Já faz muito certo. tempo. Esse foi teu primeiro filme no cinema? Foi. Que legal. E aí você se recorda dessa... O que você sentiu quando você entrou numa sala de cinema pela primeira vez? Que é gigante, né? A gente, criança, tudo fica mais expandido, né? E aquela telona, né? Assistindo em casa, numa televisãozinha 14 polegadas e vendo aquilo tudo numa tela enorme. Cinema é tudo de bom, né? É maravilhoso, né? É uma experiência única e ímpar. E desses filmes aqui da nossa lista, eu vou começar, já que você falou de A Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme aqui. A Meryl Streep interpreta maravilhosamente bem Margaret Thatcher.
que foi uma política, né, da Inglaterra, que foi a primeira ministra da Inglaterra, e foi super criticada na época, por isso que ela recebeu esse apelido chamado a Dama de Ferro. Então, mulheres em posição de poder, que a gente não tem a mesma visão que um homem numa posição de poder, né? Porque nós somos as megeras, nós somos tudo isso que a gente vai conversar sobre isso agora. Mas esse filme trouxe uma lição de resiliência muito grande da Margaret também, e a Meryl interpretou ela belamente, né? Com certeza. Ela já começou muito jovem, né? Inspirada pelo pai, então ela já tinha aquilo nela. Eu preciso me colocar, né? E daí ela teve que casar para ser respeitada, né? Naquela sociedade, né? Exato, porque assim, se a gente já vê o machismo hoje, imagina naquela época. Né? Homens sendo comandados por uma mulher, né? A dificuldade dela foi imensa, né? Ela teve que mudar a aparência, né? O cabelo, a forma de vestir. Ela teve que ter uma impostação de voz diferente, né? Justamente para isso, para conseguir dominar aquele espaço majoritariamente masculino. Né? É verdade. E ela teve uma força, né? Porque ela sofre muito, a Margaret Thatcher. Imagina, você tá definindo uma nação, a gente tá falando de um país aqui, a gente não tá falando de uma cidade, ou por mais que uma cidade ou um bairro sejam importantes, nós estamos falando de um país que tinha isso, como você falou, majoritariamente comandado por homens. Só que ela teve a felicidade de ter quem por trás dela também? Um mentor, que foi o pai dela, né? Muitos desses filmes de mulheres que a gente vê que se impõem e chegam ao sucesso, vamos dizer assim, tem um pai ou uma mãe que ali atrás que impulsionam, né? Como a família é importante, né, Nath? Totalmente, família totalmente. E ali ficou muito claro essa idolatria que ela tinha pelo pai e aquele exemplo que ela queria seguir, né? E ela foi em frente, né? Esse, pra mim, é um dos filmes mais fantásticos interpretados pela Meryl, que é uma atriz que ela transita muito bem entre vários gêneros. Eu acho que ela é muito boa no drama, né? A gente tem aí o próximo filme que eu vou falar, que é A Escolha de Sofia também. Ela transita muito bem entre a comédia também. A gente vai falar de um filme aqui que tá dois filmes que estão aqui que são comédias também. E muito bem no suspense também. Mas esse daqui eu acho que foi... Não sei, pra mim, foi o melhor filme da carreira dela. Ele não ganhou o Oscar. Mas eu, como espectadora, gosto mais desse daqui. É porque a característica da Meryl é a entrega que ela dá aos personagens, né? A maneira como ela se aprofunda em sotaque, em postura, né? E isso reflete nos personagens dela, né? Completamente. Tem várias curiosidades que a gente trouxe aqui sobre isso. Tem uma das personagens aqui que ela fez... foi em The Post. Ela fez mais de 30 horas de gravação real de Kay Granville, que era a pessoa que ela estava representando ali no filme, para reproduzir a postura e a voz. E ela diz que ela tem muita facilidade de aprender os sotaques. Sim. Né? E é uma coisa dificílima, né? Mas para uma mulher do calibre dela... A categoria que ela tem fica sensacional, né? O próximo filme que a gente vai falar é A Escolha de Sofia. Olha a lição que a gente tem desse filme. Esse filme, ele dá uma sacudida, né? Primeiro porque foi no iniciozinho da carreira dela, né? Inclusive foi o primeiro Oscar que ela ganhou, foi nesse filme, Oscar, né? Exatamente. E ela tá entregue, ela tá um personagem assim que tu vê as nuances também, né? Quando ela tá se relacionando com Nathan, né? A forma que ela se coloca, super frágil, né? Meio que sendo dominada pelo aquele homem, e quando mostra a parte da vida dela lá atrás, né? O holocausto, enfim, tudo aquilo que ela passou com os filhos, a gente vê aquela mulher com garra, com força, com dor, né? E todo mundo tem, como eu falo, a dor e a alegria dentro de si, só que as pessoas, elas transparecem de formas diferentes, né? Aqui, ela era ela, e ela conseguia realmente utilizar da dor que ela passou para, vamos dizer, superar, né, tudo o que aconteceu com ela. Eu acho que foi, claro, né, não acho, ela ganhou um Oscar por esse filme,
Foi a sua primeira interpretação das mais importantes que ela teve na carreira. Ela começou a carreira em 77. E ela ganhou destaque com o filme Franco Atirador, que ela fazia o personagem Júlia. Dali pra cá são 48 anos de carreira, né? Então aqui ela tava super nova. Esse filme é 79, né? 79, imagina, 2 anos que ela tava atuando. Então, não que ela tenha feito só esses filmes, ela pode ter atuado em outros. Ela veio do teatro, né? Ela veio do teatro. Ela já veio do teatro. Acho que a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? Fernanda Montenegro. Todo ator que vem do teatro, ele já vem com outra preparação, com outra bagagem, né, Nath? A bagagem é bem diferenciada. Bem melhor, eu acho, assim, porque ele tem o contato com o público. Ali no teatro, ele tá sendo julgado cara a cara. Exatamente. Então, ele tem meio que a obrigação de, cara, eu preciso, como você falou, ela tem a facilidade para pegar os sotaques, para mudar as expressões e interpretar. Eu sou muito suspeita pra falar da Meryl, porque eu sou muito fã realmente, né? Ela transita muito entre os personagens. E quem gosta sabe que é ela, mas ela muda muito fácil, assim, né? Sim, ela muda o tom de voz, né? Tudo. A escola dela, o método de trabalho dela é muito bom, é impressionante, assim. Na Dama de Ferro, quando ela tá um pouco mais velha, né? Ela tá irreconhecível, né? A postura dela, ela tá um pouco mais abaixada, assim, a caracterização também, né? A maquiagem foi fantástica, mas ela vira outra pessoa, realmente. Tem fotos dela desse filme, da Dama de Ferro, que ela parece realmente a Margaret Thatcher. Eles fazem uma maquiagem tão boa e perfeita que ela incorpora aquela mulher que foi uma mulher na vida real, né? Foi uma política na vida real. Então, A Escolha de Sofia realmente é um filme que quem não assistiu é obrigação, porque gosta de Meryl Streep. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Ela já foi premiada em 3, a gente vai falar dos outros depois. Kramer vs. Kramer, que é um desses que ela ganhou o Oscar também. Adorei. É um filme maravilhoso, né? Maravilhoso. Sabia que nessa lista que a gente conversou foi o meu preferido? Foi. Foi. Porque ela teve uma construção de um personagem ali muito verdadeiro, né? E naquela época, esse filme me pegou muito porque mostra o machismo escancarado, né? E naquela época. Hoje a gente fala sobre isso, né? Naquela época era tudo muito velado. Então aquela mulher sobrecarregada, cansada, né? Que chega a deixar o seu filho porque ela não aguentava mais. E aquele marido trabalhando, né? Saindo, não olhando para essa mulher, né? Em nenhum momento ele olhou e viu tudo isso que ela estava passando. E quando ela foi embora, ele ficou chocado. Exato. Né? Como se fosse uma coisa extraordinária. Exato, mas onde é que estavam essas pessoas que não perceberam a exaustão dessa mulher, né? E daí passa-se o filme, que também achei muito bonitinho, aquela relação do pai com o menino e tal, né? E ali no desfecho... E aí eles vão para um tribunal. Exato. Que foi o mais chocante para mim eles terem ido para um tribunal, né? Foi. E eu tava lendo sobre esse filme, tu sabia que a cena do tribunal foi praticamente improviso dos dois atores? Não sabia. Que boa curiosidade essa. Imagina, porque são 2 atores fantásticos, né? Hoffman, né? Isso. E foi um pouco de improviso deles ali. Talvez nem estivesse no roteiro, mas lá no final o diretor falou, não, vai funcionar muito bem o que tá acontecendo aqui. Eu acho que tem trabalhar com ela deve ser muito fácil também, porque existe a questão da química entre os atores, né, que estão ali nos papéis, e o Dustin Hoffman é maravilhoso, não tem nem o que se discutir. Eu tenho vários também filmes dele que eu amo, e acho que ele se encontrou com ela e eles fecharam, assim, uma química muito boa. A gente ficou realmente com raiva dele. Eu fiquei com raiva dele, assim, meu Deus, ninguém vai entender o lado dela, porque é muito injusto, né? É muito injusto. A gente vai olhar pelo que aconteceu. Assim. É muito injusto porque ele só vai se dar conta quando ele começa a fazer tudo aquilo que ela fazia, que são as coisas triviais do dia a dia ali, né? Da comida, de levar o filho para a escola, de o filho se machucou, leva para o hospital, né? E tem uma cena lá que me chamou muita atenção, é quando o chefe dele vai falar para ele, vai demiti-lo, né? E que eu vi muitas mulheres naquele lugar, né? Porque o lugar da mulher é muito comum a gente ver a mulher naquele lugar, né? Que ela sai de licença maternidade e quando volta, ela é desligada da empresa. Então, assim, ele passou literalmente na pele exatamente tudo que as mulheres passam, né? E depois dali ele conseguiu realmente entender o desespero e aquela sobrecarga da esposa dele, né? Exato. Eu acho que o mundo do trabalho mudou bastante também, né, Nath?
apesar da gente ainda ter esse tipo de comportamento nas empresas, ele mudou bastante. Tem muitas empresas já que olham de outra forma quando a mulher sai de licença maternidade. Aliás, gente, o mundo só vai continuar se as mulheres continuarem tendo filhos, então... Mas né, assim, vamos Jess, jogar mudou, mas infelizmente Ainda não tem, mudou não muito, mudou tanto. porque mais de 50% das mulheres, quando voltam da licença, elas são desligadas, né? Ou até 1 ano desse bebê, que a gente sabe que é o período que ele mais precisa da que mãe, depende, né? exato. Então, por isso que agora está tramitando, e se eu não me engano, já foi aprovado a licença paternidade para 20 dias. Sim. Porque eram 5. Eram né? muito poucos dias. A gente pensa, né, as mães que nem ela aqui. Aliás, não ela aqui. Tem mães que têm a rede de apoio, tem mães que não têm. E aí você vai fazer como? A maternidade é um desafio, né? Com Pra certeza. quem tem filhos e sabe disso, a maternidade é um grande desafio. Com certeza. E a rede de apoio é primordial, é essencial para que essa mulher consiga exercer a maternidade de uma forma boa, tranquila e sem tanto sobrecarga, né? Porque assim, a mulher já está sob a ação dos hormônios. Então, aquele puerpério ali, e o puerpério pode durar até 3 anos. Então, é uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente acha que é só aquele comecinho e tal. Não, pode chegar até 3 anos, porque o corpo da mulher ainda tá voltando, né? E tem tudo, a vida acontecendo, E né? o que aconteceu aqui em Kramer vs. Kramer, muito bem contado. Kramer vs. Kramer. Não sei se está certa a minha pronúncia, mas é esse o nome do filme. E ele é um filme que ele atravessa gerações, né? Como você falou, mudou, mas ainda é atual. Exato. Infelizmente. Infelizmente. Aí a gente traz aí também um filme pra gente repensar no nosso modelo de sociedade, que provavelmente está fadado ao fracasso, a forma como estamos vivendo hoje. Né? Já mudou muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser mudada. Coisa pra melhorar. Vamos falar então de The Post também, que é outro assunto polêmico, que é a Guerra Secreta. Você falou que assistiu recentemente. Assisti recentemente. Eu adoro Tom Hanks também, que é o outro protagonista desse filme. E ele também tá fantástico nesse filme. Maravilhoso. Ele é um filme do Spielberg, né? Que é um filme muito inteligente, na minha opinião. Muitos diálogos, né? Muitos. Gostou do filme? Achou que vale a pena? Gostei muito, achei bem interessante, né? E é tudo que acontece no dia a dia que a gente não quer ver, no caso, né? Também aconteceu em... esse filme é de... Esse fala de... Deixa eu ver em quando ele se passa. O ano dele, se não me engano, é 69 até 74, mais ou menos, né? Poxa, foi na presidência do Nixon. Isso. Eu acho que foi isso. E ali, a gente vê, né, 1970. 70. Mais uma vez, o machismo, que eu não posso deixar de falar, porque o pai deixa a empresa para o marido dela. E não para ela, que é a descendente. Tem mais capacidade, inclusive. Exato, tem mais capacidade e é a descendente direta dele, né? Quem teria o direito. E tem um diálogo dela com a filha que ela fala: eu não liguei, sabe? Eu não me importei quando meu pai deixou a empresa para ele, porque eu vi que ele tinha mais potencial do que eu mesmo. Então, já ela se boicotando. E ela não acredita nela Ela não acredita nela mesma. E ela vai acreditando, ao passar, né? O filme a gente vai entendendo e observando que ela vai se autoafirmando, se fortalecendo, inclusive no final, né, ela dá aquele show. Subindo, mas porque durante todo o filme, todas as decisões que o marido toma são baseadas nas ideias dela, inclusive. Só que pelo pai e pelo próprio... O marido também não era muito de incentivar ela, né? Pelo pai, ela foi desmotivada a vida toda. Lembra que teve um diálogo do pai que falou que ela não era capaz daquilo. Exato. Eu lembro assim, falou, gente, mas que isso? E a gente falou no outro filme aqui, era o contrário, o pai da Margaret incentivando, e aqui o pai completamente alheio à inteligência que a filha dele tinha. Ela cresceu ali dentro daquele ambiente, né? Com certeza, mostrando que a mulher naquela época não poderia, né, estar ali. Eles nem cogitavam a hipótese dela estar numa posição de poder, né? Homens sendo comandados por uma mulher tão poderosa. De novo. E aí desse daqui, vamos falar agora de política praticamente. Adoráveis Mulheres.
Aqui ela não tem um papel de tanto destaque ainda, porque ela era a tia, né, das 4 protagonistas do filme. A Florence Pugh fez lindamente o papel da protagonista do filme, mas ela era a pessoa que tinha toda a visão de tudo que ia acontecer com aquelas mulheres ali também. Sim. E ela teve uma escolha diferente na época, né? Para mulher, no caso. Porque ela fala que hoje eu posso ser sozinha porque eu tenho dinheiro, né? Mas se eu não tivesse dinheiro, eu ia ter que estar me sujeitando a um casamento, né? Então, cuide com quem você vai casar. Sim. Ela dá esse conselho para a sobrinha, né? É, ela é maravilhosa também. Esse filme foi em todas as vezes que eu vi, acho que eu assisti umas 3 vezes. Ele foi muito legal, porque ele falava, assim, de uma época também que as mulheres, elas eram preparadas para o casamento, elas não eram preparadas para o mercado de trabalho. Tinham muitos pais que não queriam que as filhas estudassem, inclusive. Elas eram estudadas aí no sentido de serem esposas, artes, elas tocavam instrumentos, faziam trabalhos manuais ali para cuidar da casa, enfim, elas eram incentivadas nessas áreas. Tanto é que uma das primeiras profissões das mulheres depois desse período aqui foram as professoras, né? A ensinar outras meninas, assim, começou a mulher entrar no mercado de trabalho. Mas ele me tocou de uma forma que uma das personagens ali, ela queria ser escritora, né? E ela lutou pelo sonho dela, ela não queria casar, ela não tinha essa pretensão de estar atrás de um marido para construir a vida dela. E ela lutou por esse ideal o filme inteiro. Ela, inclusive, determinaram um casamento para outra irmã dela, porque ela queria fugir daquele casamento, né? É verdade. Então, Vai ser muito interessante, né? Porque retrata as 4 irmãs ali, né? Uma que realmente queria casar, né? A outra que já seguiu o conselho da tia, que foi: quero encontrar um parceiro que me dê status, né? E ela que queria buscar a carreira dela, a profissão dela, o futuro dela com as próprias mãos, né? E que tem muitos desafios, a gente sabe, né? Imagina na época que passou o filme, os desafios que ela teve para, no fim, ela conseguir publicar realmente o livro dela, né? Então, assim, a luta da mulher, desde sempre, foi 10 vezes maior, né? Tendo que se provar muitas vezes, né? Muito mais do que um homem. E me espantou o personagem da Mary, que era a tia March, a Aunt March aqui, falar daquele jeito pra mim, mas se você não tiver dinheiro, você sempre vai depender de alguém. Mas ela tava errada? Ela não tava. Só que pra ela ter tido dinheiro, ela teve que se sujeitar a um casamento que ela mesma fala no filme, que foi péssimo. E aí, como é que funciona? Como é que fica a cabeça da mulher desse sentido? Porque não tinha opção, né? A mulher era criada para isso, ela era, né, como tu colocou, estudava para isso, e culinária, e artes, enfim, para ser uma boa esposa, né? Para ser uma mulher boazinha, para ser estar em casa pro marido quando ele chegar do trabalho, enfim. Aceitar tudo. Aceitar e não questionar. Né? Questionar, exatamente isso. Vamos falar de As Sufragistas também. Esse foi pesado pra mim. Eu achei esse filme pesado, assim, porque, gente, é luta atrás de luta, né? Mas ele é importantíssimo, Maravilhoso. né? Ele é importantíssimo. Eu também fiquei um pouco mexida quando eu assisti esse filme, mas mostra uma época em que a mulher não tinha voz nenhuma, né? Ela era totalmente dependente desse homem, né? O seu corpo, inclusive. Totalmente. Né? E elas fazem de uma forma mais violenta, vamos dizer assim, para conseguirem ser ouvidas. Né? Porque se não fosse daquela forma, tão trágica, talvez elas nunca tivessem sido ouvidas, e a gente deve muito a essas mulheres, né? Se hoje a gente vota, a gente deve muito a essas mulheres. Exatamente. Foi um filme importante, como você falou. Recentemente eu assisti um outro filme que é italiano, que eu não vou me recordar do nome agora, que foi feito todo um combinado com a família daquela mulher para ela fugir de casa do marido para ir poder fazer um voto. Olha só. Era lá na Itália, era ambientado na Itália, mas se o marido dela descobrisse que ela estava saindo para fazer aquela votação
A votação era para que as mulheres pudessem votar. Então, eles reuniram muitas pessoas que foram lá assinar uma votação para elas poderem ter direito ao voto. E olha tudo que eles tiveram que fazer. Combinou com a filha, com o filho, com a mãe dela, com vários vizinhos ali, para ter uma estratégia. No roteiro todinho do filme, parecia que ela ia fugir daquela vida. Porque ela também tinha uma vida que ela se dedicava só a fazer trabalhos da casa, ela não tinha alegria na vida, ela vivia aquela clausura ali, vamos dizer. E aí foi todo um enredo criado, ela vai fugir, ela vai embora, ela vai pegar o filho mais novo e vai fugir. Não, ela ia votar. Ela tá indo lá votar pra ela poder ter liberdade. Olha a loucura que era, gente. Loucura. Hoje a gente olha pra isso. Oprimidas, né? Hoje a gente olha pra isso e vê o absurdo que era, né? E eu tenho a esperança de que alguns anos a gente vai olhar para os tempos de hoje e falar, meu Deus, que como absurdo. tudo isso acontecendo, os direitos que as mulheres ainda não tinham, né? Não, essa questão do voto era muito estranha. Pensa, a tua vida sendo determinada por uma outra pessoa, que às vezes você nem conhece, né? Muitas dessas aqui passaram por isso. Então a importância que tem, né, nesse tipo de filme hoje, eu acho que e elas fizeram realmente, agora tô trazendo desse outro filme, elas fizeram de uma forma formal. Não, no começo foi uma forma foi formal. Sim. Né? Elas se juntaram, elas foram lá, elas conversaram, fizeram reuniões, elas colocaram tudo, e tudo mostrava que ia dar certo. Né? Porque aquele homem que estava lá, ele deu muita esperança para elas, né? E quando elas se reúnem novamente para receber o resultado e ver que não deu certo, é quando realmente elas se revoltam, né? E com toda razão. Completamente. Algumas morreram, inclusive, né? Muitas mulheres morreram. Para ter uma voz. Agora vamos falar de comédia. Eu vou falar de Mamma Mia, eu sei que você não assistiu, mas é um dos filmes mais icônicos, eu acho, da Meryl, porque é o filme que fala sobre a filha dela tentando descobrir qual é o pai, que são relacionamentos anteriores. Esses três aqui são os relacionamentos anteriores. Lindamente vivido por Pierce Brosnan, Colin Firth e acho que é Dominic, o nome do outro ator, eu não me recordo direitinho. Mas a filha vai casar e quer saber quem é o pai. Resumindo, é isso. E aí ela vai buscar cartas da mãe e descobre o nome de 3 pessoas. E ela convida esses 3 pro casamento sem a mãe saber. Olha só. E aí é um filme musical, né? Com as músicas do ABBA, super alegre, gravado ali na Grécia, enfim, maravilhoso. Visualmente esse filme é muito bom, mas revisita o passado dessa mãe que teve uma filha, criou a filha sozinha, porque ela não queria ficar comprometida com ninguém. Sim. E aí também, ela super foi criticada pelas amigas. Ah, dona, você não pode fazer isso, a menina vai ficar sozinha. Como é que você vai fazer sozinha? Porque ela escolheu não procurar o pai. Não procurar o pai. Simplesmente por isso, assim. Foi super julgada. Mas o filme é uma comédia, é um musical, né? Cômico e tal. E no final dá tudo certo, assim. A gente descobre quem é o pai no final. E tem uma Mamma Mia 2 também, que ela também estrelou porque o papel foi muito comentado na época. Então foi um filme super alegre. Esse tá na minha listinha, preciso assistir. Mas é aquele filme mais basicão pra você assistir quando você precisa relaxar, sabe? Não é um filme que te faz pensar tanto assim quanto os outros que a gente falou aqui. Mas é que é necessário também, né? A gente dá essa paradinha pra não pensar em nada e coloca só lazer. Só lazer. Falando de comédia, Julie e Julia. Um dos meus favoritos dessa lista aqui também. Eu também. Eu fiquei encantada com esse filme. Eu já tinha assistido quando ele foi lançado e eu reassisti agora. E ela tá fantástica, né? Mais uma vez, a entrega dela pro personagem, né? Ela teve que... Numa das curiosidades que ele colocou, ela fez o filme inteiro em cima de uma plataforma para ela parecer mais alta, né? Porque a Julia Child real era super alta. Era uma mulher... tinha 1,80 m e pouco. Como é que fala? Engraçadona, assim. Aquela, né? Boa praça, vamos dizer assim, que a gente fala. Essa era a Julia Child de verdade. E a Meryl não é tão alta. Então ela fez o filme em plataformas realmente pra ela parecer mais alta. E novamente ela faz que a gente vai falar do último filme, que é um dos meus favoritos também. O nosso concurso, que todo mundo gosta de Diabo Veste Prada. Com o Stanley Tucci, que é o Tucci, enfim, que é também um personagem lá do Diabo Veste Prada.
E ele é o esposo dela nesse filme, né? Esse filme foi produzido depois, 3 anos depois aqui, tá? Do Diabo Veste Prada. E eles fazem de novo essa troca. A dobradinha super funcionou, né? Obrigada pela palavra dobradinha, essa que eu queria alugar. E, eu achei fantástico esse filme. A história do filme, pra quem não conhece, é que a Julie, ela cria um blog, ela escreve lá ela trabalha num órgão do governo. E ela começa a criar um blog pra cozinhar as receitas da famosa cozinheira Julia Child, que é famosa lá no país. E faz no blog uma receita por dia. Enfim, ela... Acho que mais de 400 receitas, se eu não me engano. Foi. Que ela vai fazer em um ano. Ela determina que em um ano ela vai fazer todas aquelas 400 e poucas receitas. E aí ela começa a se conectar com a Julia, que é a cozinheira que já não tá mais viva. Ela já... Não, minto, ela tá viva. Ela tava. Ela tava reclusa, né? Ela tava afastada, assim. Ela queria viver a velhice dela ali reclusa. Mas ela foi uma personagem muito famosa. Ela teve programa de televisão e tal. E no final das contas, a Julia convida a Julia pra participar lá de uma entrevista, enfim, e a Julia não vai. Deu uma dosinha, né? Uma dosinha, sim. A gente queria ver as duas confraternizando, Queria. né? Porque assim, elas estão em épocas diferentes, né? Porque mostra a Julia nos tempos atuais e a Julia quando ela escreveu o livro dela. Mas parece que elas estão... conectadíssimas, né? E elas vivem as mesmas angústias em certos momentos ali. E a gente vê a Julia mudando de país por causa do trabalho do marido, né? E a Julie, ela muda de trabalho e o marido não sabe o que fazer com aquela situação toda também. Porque no começo ela não tem tanto apoio, assim, da mãe. A mãe dela questionava muito, né, a decisão dela. Que blog eles falavam naquela época, né? E é inspirado numa história real, inclusive, esse filme. Foi, é verdade. Muito leve, né? Muito gostoso. Esse é um daqueles também. Um dia que tu não quer pensar em nada, coloque só relaxa. Exatamente. Eu trouxe até a curiosidade dela falar das técnicas ali. Ela também teve que fazer vários cursos de culinária, porque ela queria que a cena fosse tão real. Olha a entrega que a Meryl tem, né? Ela queria que a cena fosse tão real que ela falou que ela teve que cortar mais de não sei quantas cebolas para fazer aquela cena lá que ela aprendeu a picar a cebola. E ela falava assim, nossa, eu chorei por vários dias. Ela deu uma entrevista depois contando, assim... Mas aquela cena da cebola, pra mim, foi um dos estopins do filme. Não, por isso que os personagens são maravilhosos, porque a entrega dela é incrível. Bom. Pra gente terminar, porque foi muito rápido. Rapidinho! O Diabo Veste Prada. Eu já falei do Diabo Veste Prada aqui muitas e muitas vezes. Acho que é uma das personagens mais icônicas dela. E aí, até no episódio com a Karina, a gente falou, se ela fosse homem, talvez não teria virado uma personagem, né? Com certeza. Uma mulher poderosa, assim, é difícil da gente encontrar, né? E com o poder e com a personalidade dela, né? Porque ela era muito cruel. Mas se tu for pensar, dar uma retrospectiva, quantos chefes, um pouco com essa característica que a gente já não teve e nunca foi questionado? Né? Mas é uma mulher com muito poder, muito cruel também, mas porque ela teve que se colocar nessa posição, porque se não fosse dessa maneira, ninguém ia ouvi-la. Sim, ela não seria respeitada. Ela não seria respeitada. E ela é inspirada na Anna Wintour, que é a editora da Vogue americana, né? Conhecidíssima, depois ficou mais conhecida ainda depois do filme. E a gente vai ter o 2 no ano que vem. Nossa, foi uma sensação. Já tá contando os dias, né, Jessie? Ontem eu vi o trailer americano que eles lançaram um vídeo aqui no Instagram. Sim, eu assisti também. 1º de maio. Gente, aqui só vai chegar dia 26 de maio no cinema brasileiro. Nós vamos ter que esperar 25 dias depois da estreia lá pra ver. A vontade é de estar nos Estados Unidos no dia 1º de maio. Mas a internet já vai estar bombando. A gente vai poder já ir sentindo ali. Não, a produção do filme já foi gigantesca, né? Primeiro, além da Meryl, a gente tem a Anne Hathaway, que é uma excelente atriz. Eu falo que ela é a nova Meryl Streep. A minha opinião é essa. Ela transita muito bem entre gêneros também. Ela faz um bom suspense. Teve um filme de suspense que ela fez que é maravilhoso. E a Emily Blunt, que, gente, nossa, assim, maravilhosas. E elas não envelheceram nada desse filme. Esse trio agora. Tá muito maravilhoso. Tá, né? Muito. Eu tô muito ansiosa por esse filme, assim, O que fica de lição ali, que a gente fala do Diabo Veste Prada, é realmente isso. Ela ter que se
colocar como cruel para poder ser respeitada. E é meio chato isso às vezes também, né? Porque todas as ex-assistentes dela tinham medo, né? O que a Emily fala pra ela quando ela chega no primeiro dia. Mas o que mais me impacta é ela olhar com aquele olhar pro sapato dela. A do Cynthia Julgadora. Gente, como ela julgava as pessoas, né? É que assim, passou um pouquinho do, né, pesou a mão ali. Sim, foi uma crítica Foi também, uma né, crítica, Nath? foi uma crítica também, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que acontece, né? Mas ela tá fantástica, a atuação e a forma também como ela criou esse personagem, né? Porque ela não quis fazer exatamente com o sotaque britânico, que era para não competir com a verdadeira. Como é que é o nome? Esqueci Anna agora. Wintour. E ela falou, não, vou manter a minha personagem com sotaque americano para não ter essa mistura, né? Ela só se baseou, mas não ter essa comparação, né? E ela tá fantástica, eu também tô muito ansiosa por esse 2 aí. Eu também. Eu falei da Vogue americana, mas ela é a editora-chefe da Vogue mundial, gente. Mundial. Vou me corrigir aqui para não falar errado, porque se eu não me engano, em cada continente ou país tem quem conhece moda, quem gosta de moda, pode me dizer aqui no comentário depois. Mas e o mais legal desse filme aqui, claro, ele já é um filme cult, na minha opinião. Apesar dele não ser tão antigo, porque ele é de 2006. Então, 20 anos depois, a gente tem novo. Na produção desse último, que é o 2, que vai entrar agora em 2026, a Anna conheceu a Meryl. Elas trocaram ali confidência. Eu não sei se elas não se conheciam antes, eu não peguei a notícia completa. Mas elas se encontraram em um evento e ela tava de Miranda, ela tava gravando. Aí diz que foi super legal, porque diz que realmente a Anna Wintour é uma personagem. Eu acho que ela é uma personagem. Pra tirar um sorriso dela, diz que é dificílimo, assim. Diz que ela é extremamente complicada, ela é uma pessoa super exigente. Imagina, né? Ela trabalha na maior revista de moda do mundo. Ela dita tendências, essa mulher. Ela é super respeitada. Então, diz que aquilo que é retratado realmente é ela. E ela, pra mim, parece uma personagem, gente. Eu lembro muito da Edna, dos Incríveis. Pra mim, a Edna também foi inspirada nela, sabe? Aquele cabelo, chanelzinho e tal. É muito parecido. E eu tô super empolgada pra ver o que vem. Será que na vida real, da porta pra dentro, ela também é essa mulher, né? Não sabemos, né? Pois é. Ai, fofoquinha dos famosos. E vai ficar essa fofoca, porque ela é super reservada. Muito. Assim como a Miranda era, que tem uma cena ali na Miranda que ela fala quando ela vai se separar do marido, que já não é o primeiro marido do pai das filhas, ela fala assim, ninguém sabe o que eu passo pra Emily, né? Sabe que ela tá sentada no sofá, que ela tá sem maquiagem, que realmente ela tá desvestida da Miranda Priestly, ela é só Miranda naquela cena. Que foi a cena que ela tá bem vulnerável, né? Porque, lógico, pra sustentar um personagem desse, tu tem que abdicar de muitas coisas, né? E no caso, ela abdicou do casamento, que ela não conseguiu estar ali presente, dando, né, o que o casamento necessita, porque o casamento, ele precisa dos dois lados, né? Não é só um lado tentando, porque se só um estiver remando, o barquinho vai afundar, né? E por conta da profissão dela, ela não conseguia estar ali presente e fazendo tudo o que era possível pelo seu casamento, né? Inclusive, a filha também, né? As filhas, as gêmeas, né? Ela também não era presente na vida das filhas, né? Mas foi uma opção dela. E a gente não pode julgar isso, né? Porque só fazer um paralelo, se fosse um homem, não estaria sendo julgado. Se fosse um homem, não teria parado o filme, como a Karina comentou aqui no outro episódio. É verdade. Mas ela é muito icônica, e assim... eu não sei, eu tô rasgando seda pra Meryl Streep. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de conhecer essa dama maravilhosa. Ela é uma das atrizes mais importantes no mercado do audiovisual mundial, na minha opinião. Se essa mulher não ganhasse esses 3 Oscars... eu quero falar dos outros que ela ganhou. Ela ganhou Kramer vs. Kramer também, e ganhou por A Dama de Ferro. Então foram os 3 Oscars que ela teve na carreira. Só que ela teve mais de 20 nomeações. E aí... ganhos infinitos, como o Globo de Ouro, como o BAFTA, que ela também já ganhou. E ela é super respeitada, né? Acho que é uma pessoa
como pessoa, a Meryl é uma inspiração para muita gente, né? Sim. Não só para mulheres, acho que para homens também, pela resiliência dela, tudo que ela já passou. Imagina que para ela ter chegado onde ela chegou, ela deve ter feito muita coisa também. E ela se dedica. Ela é uma profissional dedicada. À sua Isso profissão, deixa né? muito nítido, né, nos trabalhos dela. E assim, o trabalho dela por trás das câmeras também é muito importante, porque ela é uma ativista, Sim. né? Ela financia projetos de mulheres, né? Ela busca igualdade em Hollywood para as mulheres. Salários. Ela falava muito de salários. Ela até deu várias entrevistas falando: se eu sou a protagonista e ele também é, eu tenho que ter equidade aqui salarial. E esses dias saiu uma entrevista da Sharon Stone dizendo que até hoje oferecem a ela muito menos do que o protagonista masculino, né? E isso vai mudar, né, Nath? Porque, assim, já tem movimentos também da própria Reese Witherspoon, da própria Olivia Wilde, da Jennifer Aniston, que também, da Angelina Jolie, que também é uma ativista nisso. A própria, não me recordo agora o nome da diretora do Barbie, mas que é uma diretora importantíssima, também dela, para trabalhar mais com mulheres por trás das câmeras. Porque nós temos ótimas profissionais, só que elas eram muito levadas para a área da maquiagem e do figurino, às vezes da direção de arte. Somos detalhistas, né, em muitos pontos. Então tem esse trabalho hoje, que eu não falo que é uma militância, não, eu acho que é um trabalho em comum com o universo masculino. O universo masculino e o feminino, eles precisam andar juntos. Com certeza. Pra gente ter uma Com certeza. excelência de ter filmes e produções maravilhosas como essas, né? E a gente tem até o trabalho de vários diretores homens, valorizando trabalhos de diretores de fotografia, as áreas do audiovisual que antes eram muito masculinizadas, agora a gente tá tendo um equilíbrio maior também. Tá no processo, né? Tá no processo. Isso é uma coisa bem legal. E a gente tá nesse processo por causa de uma mulher como essa, que está trabalhando, como você falou, ela tá ali incentivando, né, outras mulheres. Com certeza. O exemplo dela, da pessoa, né, e o trabalho dela por trás das câmeras, que é imprescindível, né, trazendo essas mulheres junto, né, porque assim, não adianta ela tá lá brilhando, maravilhosa, como a gente vê, e fechar os olhos para as outras, né, Sim. Então o grande trabalho mesmo é ela pegar na mão dessas outras mulheres, não, vocês vão comigo, né, tanto atrizes como diretoras, como produtoras, enfim, né, toda essa equipe. Pra gente fechar, então, nosso episódio, que foi rápido, eu falei pra você que era super rápido. Vamos fazer um top 3 desses filmes aqui? Terceiro lugar que você gostou mais. Terceiro lugar... É difícil falar, meu top 3 é sempre difícil. É difícil, mas eu acho que eu colocaria... Eu acho que o The Post tá entre o terceiro e o segundo pra mim, assim, porque eu gostei muito dele. Dessa listagem, o primeiro pra mim seria o Kramer e Kramer, que eu me apaixonei por esse filme. O segundo eu colocaria, então, como a escolha de Sofia, porque ele não pode ficar fora, porque ele foi um filme muito emblemático. E o terceiro eu colocaria o The Post. Os meus são diferentes. Terceiro lugar é O Diabo Veste Prada. Porque eu e o Kramer versus Kramer, pra mim eles estão iguais. Eu deixaria os dois em terceiro, mas você pode escolher um, eu vou escolher o Diabo Veste Prada. O segundo lugar é a escolha de Sofia. E o primeiro é o... primeiro é difícil. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Eu fico entre o The Post e o Kramer versus Kramer, mas eu vou deixar o Kramer versus Kramer em quarto lugar, porque o Diabo Veste Prada é um dos meus filmes da vida também. Mas temos ótimas opções muitas aqui. E aí eu vou te convidar já pra gente voltar a fazer o 2. O que você acha? Volto, com certeza. Então, com ano certeza. que vem, gente, 2026, Natália volta pra gente falar dos outros filmes de Meryl. Tem outras interpretações dela maravilhosas também, que a gente não trouxe aqui. Por conta do tempo do episódio mesmo. Mas fica a dica desses filmes aqui. Quer deixar mais algum recado, Nath, aí? Falar do seu papel aqui para as mulheres te contatarem? A gente vai deixar o @. Isso, eu gostaria, eu gostaria de deixar o meu @ Natália Góes Oficial. Lá eu tenho muito material, né, voltado para o universo feminino, relacionamentos. Eu falo muito de amor, né, um pouquinho, não tanto esse amor romântico, mas essa troca, né, para ter um relacionamento consciente. Eu falo de maternidade. Tem muita coisa boa lá. Segue ela lá, gente. Se você sentiu falta de algum filme nesta lista, que tem muitos filmes ainda que não entraram aqui,
Deixa aqui no comentário pra gente, que a gente vai falar no episódio 2. E se você também quiser seguir a Nath lá, por favor, o @Natália Góes. Natália Góes Oficial. Isso. Obrigada por você ter vindo. Eu que te agradeço, Adorei foi o nosso episódio. ótimo. Espero que as pessoas também tenham gostado. Se você ainda não segue o Cinegrams, por favor, siga o nosso canal para ter mais conteúdo sobre cinema e séries. Obrigada, Nath. Muito obrigada. Tchau, tchau.